Boa tarde aos nossos telespectadores. Bem-vindos à segunda edição do programa Business and Human Rights, para uma tradução direta a negócios e direitos humanos. E hoje temos nos estúdios do CDD um convidado especial. Conosco, na Cimeira da Juventude, trouxemos uma reflexão sobre os desafios da juventude inseridas no norte de Moçambique, mais concretamente em Cabo Delgado. Sem muitas delongas, o nosso convidado é Ali Caetano, que é ativista social e também trabalha em matérias de coesão social, manutenção de paz, empoderamento da juventude. E para não ser eu a apresentar a ele, vou perguntar e dar a palavra ao nosso convidado. Muito bem-vindo, primeiro, agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Obrigado pelo convite. É mesmo uma continuação da reflexão que começamos na Cimeira da Juventude. Quem é Ali Caetano, eu acho que fez um resumo perfeito. Eu prefiro me considerar ativista dos direitos da juventude. Sou um jovem moçambicano que trabalha na área de coesão social, que escreve sobre coesão social, que é residente em Cabo Delgado há mais de 5 anos e que é apaixonado por Moçambique, acima de tudo. Eu acho que me faz estar sempre em telas, a escrever, a criticar, a debater e a propor soluções é o facto de ser apaixonado por Moçambique. Obrigado pelo convite, mas acima de tudo parabéns pela iniciativa, mas parabéns mais ainda pelo tema. Eu tenho sentido, de forma particular, que a questão de desenvolvimento de Cabo Delgado nos últimos anos tem sido esquecida e isso me frustra bastante, porque eu acho que essa é uma agenda nacional. Então, ter um programa numa segunda edição a discutir sobre desenvolvimento de direitos humanos no norte com foco em Cabo Delgado mostra que Cabo Delgado precisa continuar nos holofotes nacionais e internacionais para juntos pensarmos como podemos desenvolver aquela província e aquela região do país. Muito obrigado. Obrigado, Ali. E o nosso tema hoje é inclusão, oportunidades e desenvolvimento. Qual o papel do setor privado para a manutenção da paz e construção do futuro do norte de Moçambique? E esta é uma questão transversal. Entre 9 e 10 de junho, por acaso, a União Europeia promoveu o Moçambique Europa Business Forum e o CDD participou. Eu estive lá como coordenador da Companhia de Negócios e Direitos Humanos e temos o privilégio de fazer a continuidade desta conversa que iniciamos na Conferência da Juventude com o Ali. Então, eu queria ouvir do Ali. Primeiro, qual é o papel, né, do setor privado? Quais são as expectativas que nós sabemos que Cabo Delgado tem recebido inúmeros investimentos e uma grande atenção do setor privado nos últimos anos, e isso traz consigo muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, muitos desafios. Então, queria ouvir de si qual é o papel do setor privado e fazermos uma introspectiva sobre a situação dos jovens, principalmente em Cabo Delgado, quais são os desafios, qual é a situação real. Essa é uma questão bastante profunda, mas permita-me chamar o Estado primeiro. O Estado é o principal responsável para o desenvolvimento. Quando nos juntamos, nos unimos e dissemos que queremos ter um Estado chamado Moçambique e um grupo de pessoas assumiu o papel de governar, nós estamos a assumir que este Estado, que este governo tem que garantir segurança, desenvolvimento, dignidade das pessoas. Então, toda intervenção do setor privado em Moçambique, com foco no norte de Moçambique, com foco específico para Cabo Delgado, tem que ter o Estado como principal ator desse desenvolvimento. Com o boom dos recursos a nível de Cabo Delgado, é claro que houve bastante expectativa por parte principalmente da juventude. Recursos significam empresas, empresas significam oportunidades de emprego, oportunidades de autoemprego e investimento social na região. Mas ao longo do tempo não foi isso que foi visto. As empresas
em Cabo Delgado reclamam inclusão, que elas não são inclusas no processo de desenvolvimento da província. O setor privado defende que as empresas não estão capacitadas para prestar certo tipo de serviços, que os jovens locais não estão capacitados para prestar certo tipo também de serviço e não têm habilidades suficientes para conseguir ocupar certas posições. Resgato de novo o papel do Estado. Quando ouvimos que existiam recursos no norte de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, especificamente em Cabo Delgado, o que o Estado fez? Como é que preparamos a nossa juventude? Como é que preparamos os empresários locais, assumindo que a exploração devia ser feita por multinacionais? Já temos experiências da Mosal, da Sazol, da Vale e de outras entidades que já há muito tempo exploram recursos. Eu penso que isso deveria ser suficiente para o Estado aprender a melhor nos posicionarmos. Com o início da exploração de recursos, várias empresas foram subcontratadas de várias áreas de atuação, foram absorvidas a pessoas não só de Cabo Delgado, não só de Palma, não só de Montepuez, não só de Mocimba, etc. Mas depois, com o fenômeno do terrorismo, o investimento feito na região reduziu bastante. Mas antes disso, é importante tocar um pouco sobre as expectativas. Porque para o volume de investimento que é feito em Cabo Delgado, que é um dos maiores da África, as pessoas ouvem isso, as pessoas interiorizam isso. E fala-se de números. As pessoas não conseguem entrar. Quando se fala do volume de investimento, as pessoas entendem que aquilo vai beneficiar diretamente a população local. Então, isso gera expectativas. Mas quando chegam os projetos, quando chegam as empresas, percebe-se que existem cláusulas, que existem critérios, que existem questões de habilidades que as pessoas locais não têm. Isso frustra a comunidade. Foi absorvido durante um tempo parte da população de Cabo Delgado, mas marco o ataque que houve em 2021, que fez com que o grande investimento do consórcio LNG declarasse a força maior, e com o regresso do investimento, ou antes mesmo do regresso, contratos foram rescindidos, empresas perderam financiamento, jovens, membros da comunidade e empresários já tinham feito investimento para prestar serviços, e isso, depois do ataque, foi tudo frustrado, e agora com a retoma, grande parte das empresas, ou todas elas, estão dentro do perímetro de exploração, não permitindo que os empresários locais de Palma tenham acesso e oportunidades de prestar serviço. E então isto causa muita frustração. Em relação à capacidade de absorção de jovens, fala-se, segundo dados, de 13 mil a 15 mil oportunidades que vão ser geradas, mas por outro lado fala sobre a capacidade que os jovens têm para responder a certas vagas. Exatamente. Eu vou a Palma frequentemente, eu sempre pergunto às pessoas locais como é que elas se sentem. E permita-me dizer que as pessoas estão frustradas, tanto os empresários locais, tanto os jovens locais, por não poderem ter a oportunidade que tanto esperam. E isso cria tensões comunitárias, e o dito desenvolvimento que queremos atingir, infelizmente não vamos se não resolvermos essa questão que é fundamental, que é a inclusão de pessoas locais no processo de desenvolvimento. E falo de pessoas, destaco os jovens, mulheres, mas também os empresários locais, para permitir que haja uma economia dentro da vila, dentro de Palma, e que o dinheiro possa fluir para os diferentes serviços. E quando digo diferentes serviços, falo até dos mototáxis, da área de restauração, falo da área de hospedagem, e falo de vários outros serviços. Como é que a minha mãe, que vende no mercado, vai poder vender os seus produtos se não tem a economia, o dinheiro a circular a nível de Palma, se grande parte das empresas estão sitiadas dentro do perímetro de exploração? Exato. E eu queria aproveitar, mesmo dentro desta linha de pensamento do Ali, trouxe aqui a questão da falta de inclusão, a falta de preparo dos jovens. É natural que para uma exploração vamos lá, de uma infraestrutura
de gás, liquefeito, petróleo, que seja, qualquer que seja o recurso, há um nível de know-how que se espera dos jovens. E, infelizmente, em Palma e nesses outros distritos em que é feita a exploração, não existem instituições de ensino que possam qualificar os locais para participarem. Mas antes de irmos a fundo a este ponto, eu queria fazer ponte com a ideia de, por exemplo, voltar a uma realidade que tem sido a razão dos conflitos e da insatisfação dos locais, que é o fato das empresas estarem a se instalar em locais que antes eram o ganha-pão das comunidades. Se eventualmente falarmos de área marinha, os pescadores já são impedidos de ir à pesca, entrar em certas áreas. Existe a questão ambiental, a questão de poluição, a questão das machambas. Então, nós temos aqui um grave problema que se alastra para questões de direitos fundamentais das comunidades. Então, mais do que eles não participarem nessa nova proposta de infraestrutura que tem que ver com as empresas, existe esta violação de direitos humanos na perspectiva de desenvolvimento. Como é que se faz, como é que se vê, como é que se olha para... Por um lado, estamos a dizer que as empresas vêm para criar desenvolvimento e, por outro lado, existem questões fundamentais como as compensações e a falta de oportunidades de negócio das próprias comunidades. Como é que se olha para isso? Eu acho que, de novo, não aprendemos com a história, porque logo na minha primeira locução estive a citar exemplos de casos de exploração e de multinacionais que já operam em Moçambique. E eu acho que o processo de preparo da comunidade para receber esses grandes investimentos é extremamente fundamental. Seria arriscado da minha parte dizer que não houve este preparo, que não houve compensações. Houve, mas ainda cria clivagens, cria tensões e ainda se percebe que as comunidades estão com expectativas de receber o que lhes é devido. Quando nós vamos fazer este processo de instalação de multinacionais, de compensações, temos que definitivamente arranjar meios alternativos para aquela comunidade continuar a praticar agricultura, exatamente, pesca e etc. Pois. E apesar de ter acontecido um processo a nível de Palma, mas ainda existem muitas pessoas que estão à espera de compensações, ainda existem muitas pessoas que estão à espera até de capacitação básica para garantir o uso dos valores do processo de compensação também. E outro grande dilema que temos nesse processo, eu acho que é a questão da descentralização. Nós temos muitos atores envolvidos no processo. Temos o governo central, provincial, distrital, e cada um desses tem diferentes instituições de tutela, que estão todos também no processo. Eu acho que chegou o momento de dar cada vez mais poder à província, ao distrito, para ter poder de tomada de decisão, para negociar, para intervir a favor das comunidades. Isso não ia criar, não ia criar problemas de soberania ou de criar uma disrupção no conceito de distribuição de riqueza a nível nacional? Precisamos encontrar o equilíbrio. Mas se falamos de descentralização, é um pouco disso. Permita-me sair um pouco e dar um exemplo prático. Em Cabo Delgado é explorado rubi, grafite, gás, etc. Tivemos um ciclone em Cabo Delgado, ciclone Chido, se não estiver em 2023 ou 2024. Sim. As populações do Mecuf ainda estão afetadas até hoje. Até hoje que falo, 2026, tem pessoas sem casa, sem machambas, sem escolas. Como explicar à população de Cabo Delgado que há gás, há grafite, há rubi, e que recentemente foi leiloado um dos maiores rubis, exato, que o governo provincial não tem dinheiro para reabilitar as estradas, para dar energia, para voltar às escolas. Então, esse é um exemplo que eu lhe dou do fenômeno natural, claro, que ninguém tem controle, mas que criou um impacto grande, mas numa das províncias que tem quase os maiores recursos a nível do país. Como explicar às comunidades isso? Então, existe a necessidade de encontrar um equilíbrio aqui, neste processo, mas que as comunidades locais sejam elas beneficiadas. E
como preparamos a comunidade para receber, para gerir, isso também é extremamente importante. Associado, de novo, ao facto desta mesma comunidade tem que ter educação de qualidade para poder fazer a gestão e entender esse volume de expectativas que existe. Que também penso que é um desafio. Não sei se o governo geriu bem as expectativas das comunidades em relação ao volume de investimento que tínhamos a nível de Palma. Bom, eu acredito que era suposto ter havido as consultas, podem ter havido e podem também das consultas não terem se traduzido às vontades das comunidades. E isso também cria um outro problema, porque nós estamos a falar de negócios que existem, que estão implantados, e casos como estes de falta de compensação que estão a pôr em causa a vida de famílias locais. Agora, eu queria entrar um pouco para uma outra dimensão, que é a dimensão do diálogo, porque existe um problema que é conhecido. Qual é a avaliação que se faz da abertura das empresas locais e até do governo local em ouvir essas pessoas, de conversar com essas pessoas, estabelecer uma plataforma de diálogo que não seja num momento específico. Por exemplo, dizer, olha, no início de cada ciclo de negócio nós temos uma sentada e ouvimos as comunidades, mas no sentido de garantir que exista um canal. Há problemas, resolvemos. Como é que está esse aspecto do diálogo? Existem plataformas estabelecidas para a questão de diálogos a nível de Palma. Eu tenho visto e acompanhado espaços em que o governo, junto da Total, organizam espaços para diálogo com o empresariado local. São escassos, importa referir. Apesar de escassos, mas existem. Importa referir que são escassos, porque existem muita vontade do empresário local em dialogar, mas a abertura para este diálogo me parece reduzida, mas existe. Mas temos um desafio, que é o nível de confiança nas instituições. Isso fragiliza todo o processo. Tanto públicas como privadas. Exatamente. Isso fragiliza todo o processo. O nível de coesão, chamamos de coesão vertical, que é a relação entre as comunidades e as entidades estatais, é extremamente reduzido, extremamente fraco. E isso precisa ser resolvido urgentemente. As comunidades precisam confiar que as administrações, que a governação local, que o Conselho Executivo Provincial, que o Serviço de Representação do Estado, que o Governo do Distrito vai resolver os problemas, que vai ouvir, que vai ser transparente no processo, que vai reportar como deve ser. Não há esse nível de confiança. As eleições de 2024, 2023, as eleições que temos até hoje, 2026, mostram claramente que as instituições perderam credibilidade. E as instituições são um dos únicos mecanismos que temos para dialogar, para interagir. Mas as pessoas não confiam nas instituições. Se os empresários não confiam nas instituições, isso vai ser extremamente complexo. Porque existem acusações mútuas. As comunidades desconfiam dos líderes que fazem parte da hierarquia do Estado. As comunidades desconfiam dos governos locais. Desconfiam sobre os governos provinciais. Desconfiam dos dirigentes. Então, como é que vamos ter um diálogo se não existe uma relação de confiança? Mas outro grande desafio é que o Estado precisa assumir que existe essa falta de confiança. Porque se mantiver a postura de autoridade perante uma comunidade que está carente de ser ouvida, está carente de ter os seus problemas resolvidos, vamos continuar a ter esses problemas. Se formos agora para Palma e perguntar a qualquer empresário se confia nas instituições, se confia nas lideranças e se confia no setor privado, eu corro risco, eu arrisco-me dizer que vão dizer que não. Não. Por isso existe essa tensão. Precisamos melhorar esse nível de confiança que chamamos de coesão social vertical. Sim, obrigado, Ali. Estamos mesmo a caminhar para o fim da primeira parte do nosso programa. Iremos, a seguir a esta discussão, ouvir os nossos colegas que estão localizados nos distritos de Angoche e também em Montepuez, na província de Cabo Delgado, só para acrescentarmos aqui
um testemunho, eles que trabalham com essas comunidades, mas naquilo que esteve aqui agora a dizer, na corrosão da confiança das instituições, tanto públicas como privadas, olhando para o panorama nacional da administração direta do próprio Estado e a administração indireta, nós olhamos para a existência dos órgãos da administração de justiça e não sei se coloca desta forma. Nós temos as forças de segurança que estão lá, a Polícia da República de Moçambique, temos o Ministério Público através da Procuradoria-Geral, temos os tribunais. E nós entendemos que estes entes são responsáveis por fazer com que o sistema jurídico exista e que haja espaço para reparações, eventualmente até decorrentes do próprio diálogo e daquelas questões graves de violação de direitos humanos no seio desses problemas todos. Ali começou por trazer a questão da falta de inclusão, a falta de confiança, mas depois nós nos perguntamos, onde é que estão os tribunais? Onde é que está a Procuradoria? Qual é o papel dessas instituições? E qual é a leitura também que se faz da atuação dessas organizações? Quando eu falava um pouco sobre a coesão vertical e o nível de confiança, ela também transcende essas instituições. Primeiro, as forças de defesa e segurança. Relatórios da Amnistia Internacional, até do próprio CDD e de outras entidades de pesquisa mostram que houve grave violação de direitos humanos em Cabo Delgado praticadas pelas forças de defesa e segurança. Eu entendo que no início o terrorismo era um fenômeno novo, não tínhamos as devidas abordagens para combater, e isso fez com que, no âmbito desse despreparo, direitos humanos fossem violados e não devem ser justificados. Há relatos de desaparecimentos, há relatos de mortes, há relatos de perseguições e nunca as pessoas foram responsabilizadas, uma coisa que é importante. As comunidades precisam perceber que a pessoa X praticou ato X e foi responsabilizada. Então ela entende que aquele mecanismo de justiça ele é funcional. Isso não acontece em Cabo Delgado. E mais do que isso, não há uma comunicação eficaz para dar feedback às comunidades em relação a isso. Então, o nível de confiança em si se esvazia. E para piorar, grande parte das coisas que acontecem em Cabo Delgado, nós temos sido informados através da mídia de fora. Através, por exemplo, do Ruanda. Nós temos informação agora que o Estado moçambicano vai financiar a tropa ruandesa como? Foi uma autoridade ruandesa no setor da defesa que noticiou fora. Depois, alguns dias depois, ou semanas depois, o Estado moçambicano informou. Isso significa o quê? Que a comunicação entre as comunidades e todas essas instituições que citou e as instituições e a comunidade é fraca. Em relação à Procuradoria, aos tribunais, com os ataques terroristas, quase que muitos distritos não têm tribunais em Cabo Delgado. Muitos distritos não têm tribunais. Então, os mecanismos de resolução do conflito são através dos tribunais comunitários, que às vezes são partidários. Exato. Um estudo feito pelo Feijão, na OMR, explica que o grupo terrorista tem regiões de Cabo Delgado, que eles são os tribunais. Eles aqui julgam os casos, as leis são expostas pelo grupo terroristas. De novo, esvazia o papel do Estado. Esvazia. Então, é extremamente preocupante. Mas para não dizer que somos os apóstolos da desgraça, permita-me dizer que existe um movimento interessante a ser feito. Foi aberta o Gabinete de Provedores de Justiça em Cabo Delgado. Foi aberta a Comissão Nacional de Direitos Humanos de Cabo Delgado. Existem treinamentos com forças de defesa e segurança para questões de direitos humanos de gênero e crianças associadas ao grupo extremista. Exatamente. Existem treinamentos feitos com o Provedor de Justiça, com a Comissão Nacional de Direitos Humanos para melhorar esta relação e garantir a proteção dessas comunidades. Mas, infelizmente, pela dimensão do problema, ainda é uma gota no oceano. Verdade. Obrigado, Ali. E mesmo em forma de fecho, eu ali trouxe agora nos últimos pontos da sua fala a questão da existência de propostas de soluções. O projeto Cidadania Ativa, a agenda da sociedade civil,
para a promoção de negócios de direitos humanos é uma das iniciativas que visa aproximar as comunidades, as empresas do setor privado e o Estado. Isto num exercício conjunto com as organizações da sociedade civil, capacitando-as e dotando-as de formas, não é, de resolver e mitigar conflitos antes que eles se alastrem para questões de violência. Um programa curto como este não seria suficiente para esgotarmos todos os temas candentes acerca do problema do norte de Moçambique. Nós iremos contar com a disponibilidade do Ali para outras interações. Ele está baseado em Cabo Delgado. Tivemos a sorte de ter ele aqui na cidade de Maputo e voltamos a agradecer pela sua pronta recepção. Mesmo a fechar, o que é que acha que não deve faltar na postura do setor privado? Porque é essencial que existam iniciativas do setor privado. O desenvolvimento está ancorado às empresas do setor privado. Elas é que produzem, elas é que dão postos de trabalho, elas é que pagam imposto, mas não pode se olhar para a questão de desenvolvimento só em detrimento de direitos humanos. Então, o que é que acha que não deve faltar, que devia ser priorizado pelo setor privado para que melhore esta situação de inclusão, de acesso ao diálogo, de reparação, para que não se faça isso num ambiente turvo, porque não é este o princípio pelas quais o país atraiu essas iniciativas de negócio. Então, queria ouvir de si. A ideia do setor privado é sempre maximizar lucros, né? Okay. E reduzir perdas. Mas isso não é possível se não tivermos diálogo com as comunidades e não darmos às comunidades a possibilidade de elas se capacitarem para poder fazer parte da cadeia de valores de qualquer tipo de negócio. Então, o que não deve faltar é necessariamente plataformas de diálogos e que não sejam plataformas para resolver problemas pontuais. Plataformas sistematizadas de um diálogo honesto, franco, que permitam que as comunidades partilhem e as próprias empresas também partilhem, mas acima de tudo a possibilidade de empresas, jovens e mulheres locais de serem capacitados para fazer parte da cadeia de valores. Mas não no sentido de criar dependência para esses jovens e empresas apenas pensarem naquele investimento. Né? Porque a exploração de recursos ele tem um tempo. Dar capacidade para que eles se tornem autônomos para investir em outras áreas e diversificar a economia a nível da região. Assim foi a nossa primeira parte deste programa. Estivemos aqui com Ali Caetano, que é ativista social, que está a trabalhar a partir da província de Cabo Delgado e trouxe uma radiografia deste tema que debate a questão da inclusão, a questão das oportunidades e desenvolvimento. O papel das empresas, ou seja, o papel do setor privado na consolidação, na manutenção de paz e também sobre as perspectivas de futuro. E para dar continuidade a este programa, vamos passar agora para a província de Nampula, onde vamos falar com dois ativistas sociais, um que está baseado no distrito de Angoche e outra ativista que está baseada no distrito de Moma, para nos trazer aqui um pouco do que se vive no terreno sobre a temática que nós estamos a discutir. E mesmo para lembrar a nossa audiência, o nosso tema de hoje é oportunidades, inclusão e desenvolvimento. Qual o papel do setor privado na construção da paz e do futuro do norte de Moçambique? Eu gostava agora de apresentar Abílio Sen, a partir de Angoche. Abílio Sen, consegue nos ouvir? Boa tarde a todos. O som chega nas perfeitas condições. Perfeito. Abílio Sen, fale um pouco de si, apresente-se para a nossa audiência. Eu sei que está à frente de uma associação de base comunitária que está a trabalhar a partir do distrito de Angoche. Sim, muito obrigado mais uma vez. Antes de iniciar mesmo a minha intervenção, agradecer a esta oportunidade de poder partilhar com os nossos telespectadores este tema que é muito importante para o desenvolvimento das nossas comunidades.
Eu sou Abílio Sen e coordeno a associação, que é uma organização juvenil de liderança e inclusão para a cidadania ativa, denominada Associação Licanice, em Angola, e faço parte de uma vasta gama de programas de desenvolvimento no nosso distrito, onde este tema também faz parte deste rol de atividades que têm sido envolvidos no desenvolvimento a nível do distrito. Obrigado. Obrigado, Abílio. Temos também a nossa ativista, Leonora dos Santos, que está baseada no distrito de Moma, e gostávamos também que se apresentasse e falasse um pouco. Sei também que está à frente de uma associação juvenil de base comunitária que atua em Moma. Boa tarde, Leonora. Consegue nos ouvir? Boa tarde, consigo ouvir perfeitamente. Meu nome é Leonora Aurélio dos Santos Ernesto. Conforme o colega Yusuf estava aqui a dizer, estou dentro de uma associação denominada Associação Olipihera. Trabalho na base comunitária, com jovens e adolescentes e com a comunidade em geral. Espero partilhar aqui as minhas experiências no que diz respeito aos trabalhos comunitários. Muito obrigada. Obrigado, Leonora. E íamos dar mesmo o pontapé de saída para colher aqui algum contributo. Abílio Hussein, nós falávamos aqui há pouco tempo com Ali Caetano, como pôde acompanhar a nossa conversa, e começávamos por fazer uma radiografia completa de qual é a situação dos negócios e direitos humanos, quais são os desafios, e nós fomos um pouco à volta do papel das empresas, papel do setor privado, neste caso, papel do Estado, e também falamos das expectativas dos jovens. E eu queria começar consigo, mesmo neste ponto. Eu sei que Angola é palco de grandes negócios, mesmo neste setor de exploração de recursos naturais, e queria saber como é que os jovens se beneficiam desses projetos, se é que se beneficiam, ouvir de si que tem esta oportunidade de trabalhar com os jovens diretamente no terreno, perceber qual é a radiografia, qual é o sentimento que eles fazem destes negócios e da sua inclusão. Muito obrigado. Bom, na verdade, olhando especificamente para a área de mineração, que é a área que mais tem-se expectativas nos jovens no distrito de Angola, no que diz respeito à oportunidade de emprego, há, de certa forma, algum interesse por parte da empresa poder absorver os jovens para colaborar nas suas, não é, na sua empresa, na sua organização, com a redundância, mas existem desafios que os jovens locais têm. Nem sempre o que se espera acontecer a nível da vida dos jovens no distrito não é o que o mercado consegue ter nas suas mãos. Ou seja, a capacidade de resposta dos jovens no que diz respeito à mão de obra em posições de privilégio, em posições de alguma dignidade do ponto de vista de benefícios naquelas que são daqueles que são os rendimentos que as empresas, ou seja, a empresa de exploração mineira tem, acaba aqui encontrando alguma divergência. Os jovens têm um desafio maior na capacidade técnica e profissional, olhando para as exigências ou as necessidades que as empresas têm. Há uma vontade da empresa absorver jovens, mas a capacidade técnica dos jovens para as empresas já não é a mesma. Há jovens, sim, que trabalham nesta empresa de exploração de recursos minerais, de exploração, essa empresa é indústria extrativa, mas não são locais. Não são locais por quê?
vêm de regiões onde há centros de formação, onde há instituições instituições superiores de formação na área, concursos da área específica na área de mineração, e quando chegam no nosso território e encontram essa oportunidade de emprego na indústria extrativa, neste caso na empresa mineradora, eles têm mais acesso e facilidade de acesso a essa oportunidade em relação aos jovens que ainda estão aqui. Isto acaba trazendo, de certa forma, alguma frustração, e porque não se compreende o contexto e julga-se com facilidade de que a empresa não está a valorizar a mão de obra local. E acaba sendo um desafio que não é à altura dos jovens poderem andar atrás para poderem responder à demanda do mercado. E depois temos a questão da falta de informação. E grande parte dos jovens não tem um nível superior do ponto de vista de escolaridade, mas são pessoas com vontade, são jovens com vontade de trabalhar. Entretanto, as oportunidades do mercado de emprego, sobretudo oportunidades de financiamento e outros pacotes de desenvolvimento humano, acabam chegando muito tarde e não dá espaço dos jovens poderem se preparar, poderem concorrer às oportunidades que a empresa tem por falta de informação das oportunidades que existem. Os smartphones, o uso de plataformas digitais para a busca de oportunidades, e depois temos a questão de informação que vem a partir da liderança comunitária, que não é partilhada na mesma dimensão, olhando para as afinidades, por exemplo, que existem entre quem recebe a informação e a quem deve receber essa informação. Isto acaba adicionando na lista dos desafios dos jovens, na resposta das oportunidades, na busca da oportunidade para o mercado de emprego, por exemplo, ou mesmo os pacotes de financiamento. Nós, por exemplo, a mineradora local tem o pacote de subvenção em pequenos grupos. Para apoiar os jovens locais. E para apoiar os jovens, sim. Para apoiar os jovens. Portanto, existe esta divergência entre oportunidades que são abertas pelas empresas locais, mas não há capacidade técnica, é isso? Eu vou voltar assim, Abílio. Permita-me, com este gancho, ir para a MoMA e depois voltar para fazermos o resto da conversa, mesmo em sede deste assunto, e perceber da Leonora. Leonora, primeiro, é mulher, é ativista, é mulher, e eu queria perceber qual é a avaliação que faz da absorção de jovens, particularmente ou especialmente mulheres, e pessoas com deficiência nos grandes projetos. Eu sei que MoMA, geograficamente, MoMA e LARD são locais próximos. Politicamente, naturalmente, pode haver aqui uma diferença em serem tratados como locais diferentes, mas estamos a falar de uma área geográfica próxima. Então, queria acolher de si qual é a radiografia que faz nessa perspectiva de mulheres, jovens, a serem absorvidos ou a se beneficiarem de oportunidades que são criadas por essas empresas locais. Muito bom. Eu poderia aqui dizer que essas oportunidades e benefícios vão diretamente à comunidade e às mulheres, assim como às suas deslocadas. Mas indo para o terreno, fazendo uma análise, nós vimos que no final do dia essas oportunidades, esses benefícios não estão a ser canalizadas às pessoas que realmente precisam. Poderíamos ver no desenvolvimento local, seria notório se essas oportunidades fossem canalizadas a essas pessoas que realmente precisam. Mas não é isto que nós estamos aqui a acompanhar. Então, sendo assim, as empresas precisam criar estas oportunidades não de forma superficial,
mas dar estas oportunidades às pessoas que realmente precisam. Os jovens não é que não tenham a capacidade de agarrar essas oportunidades, mas lhes falta de ferramentas suficientes para poderem pegar estas oportunidades e fazerem valer a pena a fim de desenvolver a comunidade e a sociedade em geral. Obrigada. Ok, portanto, quando menciona as pessoas que realmente precisam, fala dos jovens locais, mas eu queria poder ir um pouco mais para facilitar o nosso entendimento. Os jovens não têm formação técnica, é isso que quer dizer? Falta-lhes escolaridade, falta-lhes domínio daquilo que são as oportunidades de emprego? O que quer dizer? Eu posso dizer que sim, afirmo que sim, porque em Moma temos algumas comunidades com jovens iletrados. Okay. Mas estas comunidades são abrangidas pela exploração mineira. Então, se tem alguma escolaridade, não passa de 10ª a 12ª. As pessoas devem sair dessas comunidades para a Vila Sede. Vamos lá supor que este jovem não tem um familiar ou a sua família não tem recursos que garantam a sua permanência no distrito ou na Vila Sede. Como é que fica? Aí dizemos que este jovem não terá oportunidade, não terá capacidade de encarar estas situações a fim de garantir que ele tenha domínio em receber estas oportunidades a tempo em que ele precisa. Ok. Muito obrigado, Não sei se me Leonora. faço perceber. Obrigado, Leonora. Fazemos sim, compreendemos sim o seu posicionamento. Eu ia voltar agora para Abílio e na onda do que já íamos discutindo, que é esta divergência entre a abertura de oportunidades e a capacidade de resposta dos jovens. O que é que mudou nos últimos anos, desde a implementação ou a implantação desses projetos locais? O que é que se pode ressaltar em termos positivos a nível local? Bom, muito obrigado. Do ponto de vista de intervenção ao cumprimento do plano de responsabilidade social, a mineradora conseguiu ou tem conseguido responder uma parte daquilo que se comprometeu em responder. Abertura de fontes de água, construção temos centros de saúde já na fase conclusiva, temos escolas a serem reabilitadas, vias de acesso, algumas delas a serem asfaltadas e outras já concluídas, e depois temos a questão de oportunidades de emprego para os jovens locais, que a empresa já se ressente de superlotação, do ponto de vista de espaços para absorver mais jovens para trabalhar, ou seja, o número já está mais do que aquilo que foi planificado. E a questão de inclusão não é uma questão que deva acontecer porque deve acontecer. A inclusão ela tem que ser planificada, e se a mineradora não planificou, é aí onde nós, como sociedade civil, fazemos algum engajamento, alguma advocacia para que volte aos seus documentos para poder rever a questão de inclusão, a questão de, como dizia o colega Leonora, a questão de inclusão de jovens, por exemplo, com deficiência, a questão de mulheres, olhando para os desafios que as mulheres têm nas suas comunidades, devido a várias crenças, vários posicionamentos que a comunidade tem por si sobre a mulher, e depois essa capacidade de resposta sobre a empregabilidade acaba trazendo algum sufoco. Mas temos visto um pouco temos visto ações, claro. As necessidades são ilimitadas, não é possível responder todas, mas aquelas que são à altura, estão lá discutidas no plano de responsabilidade social, existem atividades, sim, que estão a ser realizadas, existem evidências sobre o que é que a empresa tem que fazer, um pouco de tudo. Melhoramento das condições, sobretudo dos mercados, espaços de reuniões das comunidades, temos visto reabilitação de campos de futebol
Ok, parece que temos aqui um pequeno desafio com o Abílio, mas ele irá voltar de novo para concluir o seu pensamento. E, Leonora, o Abílio esteve aqui nos últimos momentos a falar da questão da responsabilidade social que existe por parte das empresas em relação às comunidades. Há poucos meses nós ouvimos e vimos alguns grupos comunitários de Larde, de Moma, a fazerem exigências, circularam vídeos nas redes sociais e alguns canais de comunicação de alguns grupos comunitários a fazerem exigências à liderança dessas empresas locais. Eu queria perceber de si, no âmbito mesmo da responsabilidade social e da cooperação que existe entre empresa e comunidades, como é que está atualmente o diálogo entre esses dois grupos, empresas e comunidades? Muito bem. Dizer que no âmbito das responsabilidades sociais, as empresas de alguma forma podem vir responder às demandas comunitárias, o que foi acordado entre empresa e comunidade. Mas no meio disto existem sempre alguns desafios. Vamos lá supor que foi acordado termos uma escola até em janeiro de 2026. Mas a empresa não responder atempadamente à questão de construção da escola no momento em que foi acordado. Então, sempre existe desafios de comunicação entre a comunidade e a empresa por falta de concordância e incumprimento de algumas atividades ou demandas comunitárias. Deve haver esta fortificação da comunicação a fim de garantir que as coisas, falo mesmo da responsabilidade social, esteja de acordo com o que a comunidade pede. Falo só de escola como um exemplo. Temos vários exemplos, como o caso da escola, como o caso de construção de ponte, que a comunidade ainda reclama por falta de cumprimento das empresas, sobretudo na responsabilidade social. Responsabilidade social é algo acordado entre comunidade e empresa, onde as empresas assinam que no dia tal, no mês de tal, nós iremos fazer as escolas, tantas salas e a tanto prazo. Então, quando há falta deste acordo, quando há falta de cumprimento destes acordos, aí entra uma inconcordância entre comunidade e a empresa. Sendo assim, deve haver alguém, um elo de ligação que ligue a comunidade e a empresa, porque não é possível terem que trabalhar numa comunidade onde as coisas não são acordadas. E qual é a avaliação que faz? Existe um espaço para conversa, para diálogo aberto, um espaço constante em que esta comunidade que tem expectativa de construção de uma escola, de um centro social, de um centro de saúde, dizia, abertura de um furo d'água ou qualquer outro acordo que seja, existe um canal em que as comunidades podem, de forma constante, comunicar com as empresas? Não existe este canal, porque se existisse, nós iríamos ver aqui a comunidade mais satisfeita com relação à abertura das demandas que elas trazem para que sejam respondidas atempadamente. Não existem canais em que a comunidade venha se expressar sem muito protocolo, sem ter que marcar audiências, para que a comunidade fale de forma direta o que realmente está a acontecer lá na comunidade. Se por acaso existe, são aqueles encontros que a comunidade pode convocar a empresa ou a empresa pode convocar a comunidade. No passado recente, eu falei com um dos membros do Conselho de Ligação, que liga a comunidade, que facilita a comunicação entre comunidade e empresa, e ele disse-me que se por acaso existe esta conversa, a comunidade nunca sai satisfeita. Nunca sai satisfeita destas sentadas, destes espaços de comunicação. Então, se a comunidade não sai satisfeita nestes espaços de comunicação, é notório que alguma coisa está aqui a falhar. Eu sugiro que existam estes meios, estes canais, que não precisem de protocolo, para que a comunidade venha se expressar
sem ter que precisar de muito rodeio, sem ter que depender de alguém de fora. Não, nós locais podemos construir estes mecanismos a fim de garantir que a comunidade venha falar de forma direta o que está a acontecer lá na comunidade. Porque não basta simplesmente vir nestas plataformas, vir dizer que a comunidade realmente está a receber, vir tirar algumas fotos do que está a acontecer. Se calhar temos tido algum conhecimento que houve um evento que esteve lá a comunidade da empresa e ficarmos assim. Tem aqueles meus irmãos que não têm acesso a uma plataforma digital, mas que compõem aqueles bolsos da comunidade, que fazem parte de lá na comunidade, que são abrangidas pela extração mineira, que têm algo por nos falar. Então, eu peço que nós, digo nós porque eu também faço parte desta comunidade, que possamos criar mecanismos de ter canais para que estas comunidades possam se expressar e falar das suas demandas. Obrigada. Obrigado, Leonora. Tenho indicação que tenho de volta já o Abílio e estamos mesmo a caminhar para o fim desta segunda edição que discute oportunidades, inclusão e desenvolvimento, qual é o papel do setor privado para a construção da paz e perspectivas para o futuro do norte de Moçambique. Mesmo a terminar, ilustre Abílio, a Leonora falava aqui desta incongruência ou dessa insatisfação notória quando existem tentativas de diálogo entre as comunidades e empresas. Eu queria perceber se em Angoche existe uma participação ativa, ou seja, se existe, olhando já para a questão da cadeia de valor, existe uma participação do empresariado local nestes grandes investimentos. Qual é a radiografia que faz desse ponto? Em 2 minutos. Bom, a única certeza que eu tenho é que as associações locais não são beneficiárias diretas das subvenções advindas dessas empresas de exploração de recursos minerais. E isto faz com que a questão de promoção da inclusão econômica ou da coesão social ainda esteja longe de ser resolvida no âmbito deste serviço, desta atividade econômica, desta atividade de geração, ou seja, de exploração de recursos minerais. Tem havido espaço de diálogo quando convidado pelo governo local ou pela própria entidade, neste caso as empresas, não porque a comunidade pede. E se pede, muitas vezes, acaba terminando em atritos que são encontros que muitas vezes acontecem de forma forçada. E seria muito bom que essas empresas pudessem valorizar esta particularidade de associativismo, de organizações locais, e sentar com elas, ouvir quais são as suas prioridades e como gostariam que as empresas pudessem intervir e eles se beneficiarem de pequenas subvenções, subcontratarem pequenos serviços das empresas de exploração ou do setor privado local, não necessariamente as empresas de exploração de recursos minerais. Se existe um encontro, se realizasse algum encontro, é porque alguém forçou isso a acontecer, ou porque houve uma mediação, não por vontade das empresas, ou não porque a sociedade civil ou a comunidade pediu o encontro para isso acontecer. Nós já vimos várias situações de clivagens entre a comunidade e a empresa porque estão a exigir que a empresa nos escute, estão a exigir que o setor privado escute os problemas, o que a comunidade tem para apresentar. E isto acaba, de certa forma, colocando em causa a promoção daquelas outros contextos, contextos econômicos, coesão social, inclusão e outros fatores que fazem com que o próprio setor privado exerça a sua atividade com dignidade, com alguma transparência e trazer soluções para as suas comunidades.
Obrigado, Abílio. Falamos frequentemente em desafios, mas é importante também olhar para soluções e ninguém melhor que quem está no terreno, que quem participa no dia a dia das comunidades, para nos dizer, se tivesse que eleger alguns pontos como prioritários, temos a questão de formação profissional que trouxe, a questão do emprego ou empregabilidade local, participação comunitária, apoio ao empreendedorismo e até maior diálogo entre empresas e comunidades. Qual seria o ponto prioritário ou quais seriam os pontos prioritários, na sua perspectiva? Bom, pois embora ter frisado a questão da formação, ela é muito importante, que se leva a sério por estas empresas. As pessoas que se beneficiam, é verdade que a mineradora local tem um pacote de formação, mas as pessoas que se beneficiam da formação, os critérios usados na seleção de quem deve se beneficiar aos pacotes ainda são critérios que são questionados pela comunidade, porque muita gente que ainda fica de fora, que não se beneficia, e é um número muito reduzido. E quando nós tivermos a juventude formada em áreas onde a própria empresa quer, nós já estaríamos a um passo de respondermos grande parte dos indicadores olhando para os problemas específicos para os jovens. E depois temos a questão de expansão, melhoramento de vias de acesso. As vias que são usadas para transportar a matéria-prima aqui em Angola ainda estão longe a quem espera que seja feito para as empresas que estão a tirar os recursos de uma comunidade e, como se não bastasse, atravessa a zona urbana para poder descarregar em um ponto específico. A via de acesso é uma via que ainda precisa ser melhorada. E depois temos a questão de serviços básicos da própria comunidade. Quando nós formos, por exemplo, ao hospital rural, não tem morgue de funcionamento, não temos viaturas, por exemplo, para levar. Não estaríamos a entrar, ilustre Abílio, permita-me, não estaríamos a entrar aí para responsabilidades do Estado, nessa perspectiva que coloca? Não seria o Estado quem reserva para si o dever de garantir estas... A empresa, o setor privado é parceiro do Estado. Okay. Cabe ao Estado ter a capacidade de dizer ao parceiro, que é o setor privado, que nós temos esta necessidade. É verdade que se o Estado em si não se pronuncia que tem uma necessidade num serviço ao ABC ou D, o setor privado não vai intervir. Não há setor privado que gosta de gastar para onde acha que não tem benefício. Até a vontade das empresas é não terem plano de responsabilidade social. A vontade do setor privado é não pagar imposto. Mas tem que fazer. Por quê? Está a tirar recursos de uma região e está a explorar aquilo que a comunidade tem de pouco. E isto tem que ser ressarcido, isso tem que ter um retorno para a própria comunidade. E não seria necessário que o Estado, por exemplo, assuma questões de serviços básicos da comunidade, saúde, educação, questão de carteiras para os alunos, porque as empresas assumem a questão das estradas onde eles passam, ou porque a comunidade específica onde é explorada a área, então temos que reabilitar lá o mercado, etc. Não. Está a explorar numa região onde tem hospitais, tem escolas, e o Estado em si não tem capacidade de resposta. E o setor privado é parceiro estratégico para resolver os problemas que o Estado não está a conseguir resolver. Então, não posso aqui dizer que esse papel do Estado é do Estado sim, mas também ir ao setor privado apresentar os problemas, os desafios, é da responsabilidade do Estado. Então, não podemos deixar isso que o setor privado não pode assumir para poder trazer impacto na vida da comunidade. Obrigado, Abílio. Obrigado. Também é essencial. Penso que ficou essencial esta questão. Estamos mesmo a ficar sem tempo. E para terminar mesmo, eu gostava de ouvir da Leonora, de forma geral,
não olhando apenas para o contexto de Moma, específico de onde nos fala, ou de Angoche, onde fala o Abílio, ou da província de Cabo Delgado, que foi muito bem descrita pelo Ali, mas de forma geral, não é? Para o futuro, ou seja, que futuro gostaria de ver para os jovens, mulheres, os deslocados, pessoas com deficiências, em geral para as nossas comunidades nos próximos 10 anos, no panorama de exploração de recursos naturais? Bom, eu espero ver jovens mais formados, jovens ocupando posições sociais que dignificam a própria sociedade. Espero ver sociedades coesas, inclusas, em todas as áreas ou plataformas de tomada de decisão. Espero ver comunidades em paz, sem discussões, sem problemas, porque o âmbito de responsabilidade social não foi bem gerido, o processo de reassentamento não foi bem gerido. Espero que haja transparência nestes processos, espero que haja inclusão, principalmente para essas pessoas mais vulneráveis. Falo de mulheres, falo das pessoas deslocadas. Espero que hajam centros de acolhimento para estas pessoas deslocadas, a fim de garantir que toda a sociedade esteja coesa. Espero ver comunidades desenvolvidas no seu verdadeiro sentido. Não essas coisas que nós temos visto, de coisas muito deploráveis, tendo em conta que vivemos em comunidades, em distritos ricos de recursos naturais. É vergonhoso viver perante a estas situações. Eu acredito que com um pouco de esforço, tanto para o governo, para as empresas e sociedade civil, isto pode melhorar. Então, irá melhorar se cada um estiver a responder com os seus indicadores, cada um estiver a fazer o trabalho de casa, cada um estiver a fazer as coisas com o objetivo de desenvolver os jovens, a comunidade e a sociedade em geral. Então, espero ver jovens coesos, formados, ocupando posições de alto, pode não ser de alto renome, mas posições que qualifiquem os jovens, que dignifiquem as comunidades. E espero ver que os direitos das comunidades, dos jovens, estejam a ser respeitados em todos os âmbitos. Muito obrigado, Obrigada. Leonora. Abílio, estamos mesmo sem tempo. Em 30 segundos, eu repito, faço assim a mesma pergunta. E a Leonora trazia aqui a última dimensão, que falava de respeito aos direitos humanos. Nessa perspectiva, em 30 segundos, o que é que gostaria de ver nos próximos 10 anos? Os famosos 2,75% que saem das empresas de exploração de recursos naturais, minerais, devem ser canalizados e que resolvam os problemas reais da comunidade. Basta nós cumprirmos com isso. Já estaremos a resolver grande parte dos problemas que a colega Leonora estava aqui a dizer. Mas é normal, em um ano, a receita ser divulgada. No ano seguinte, possivelmente, essa execução, o dinheiro que é adquirido da receita de 2,75, fazer-se sentir a comunidade 2 anos depois. E em si, o valor, o orçamento é visto, ou seja, conseguem visualizar, mas não está disponível para execução. Obrigado. E o que eu espero que, ao longo deste período, de facto, que as receitas que são obtidas com a exploração de recursos minerais, de facto, sejam direcionadas a desenvolvimento comunitário. Muito obrigado, sem Abílio. exclusão. Obrigado a Leonora, Obrigado. que nos acompanharam nesta segunda parte do programa. Infelizmente, chegamos mesmo ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos telespectadores, especialmente aos nossos convidados que nos ajudaram a fazer a conversa
em torno deste grande tema que tem que ver com as oportunidades, a inclusão, o desenvolvimento, qual o papel do setor privado na construção da paz e do futuro do Norte de Moçambique. Ouvimos aqui diferentes perspectivas e porque o tempo nunca é suficiente para discutirmos a fundo as questões ligadas a esse tema, nos comprometemos a voltar para este espaço muito mais vezes. O meu nome é Issoufo Chale, eu sou coordenador deste projeto denominado Cidadania, Negócios e Direitos Humanos, que é cofinanciado pela União Europeia, e até uma próxima.